Salve, meu povo! Dando continuidade à aula de NOx, agora chegou o momento de aprendermos as regras, chamadas regras do NOx. Bomba! Se não aprender, isso aqui é bomba. Se não gravar, isso aqui é bomba. Se não estudar, isso aqui, parceiro, leva bomba. Mas se estudar, gravar e aprender, parceiro, vai brocar nos assuntos que envolvem número de oxidação. Bom, eu vou lhe ensinar as regrinhas agora. Eu dividi em duas partes. Parte 1, vou lhe ensinar algumas regras, e a parte 2, a complementação dessas regrinhas. Bom, começa da seguinte forma. Augusto, como é que eu vou calcular o NOx? Primeiro passo é você encontrar um composto e identificar qual é a família dos elementos pertencentes a esse composto. Na aula anterior, eu fiz uma revisão sobre tabela periódica e agora você já está craque para identificar a família dos elementos. Por exemplo, Ca é da família 2A. E o I é da família 7A. O Al é da família 3A e o O é da família 6A. Então, anote aí. Qual é o primeiro passo para calcular o NOx? Identificar a família dos elementos. Para quê, Augusto? Para você verificar se ele faz parte dos elementos que apresentam NOx fixo ou se ele apresenta NOx variável. Bom, quais são os elementos que apresentam NOx fixo? E o que é fixo? Fixo é aquilo que não varia. Bom, ele pode estar em qualquer composto que sempre vai ter o mesmo NOx, a mesma carga. E quais são esses elementos que têm NOx fixos? Os metais alcalinos, ou seja, os metais que fazem parte da família 1A. Os metais alcalinos terrosos, ou seja, os elementos da família 2A. E esses outros elementos aqui, prata, zinco, cádmio, alumínio e flúor. E aqui estão os respectivos NOx de cada um deles. Bom, vale a pena você gravar alguns radicais que despencam nas provas. Esses 4 primeiros aqui, ó, nitrato, nitrito, carbonato, sulfato, sulfito e fosfato, você vai gravar assim, ó, não como sem pão. Não como sem pão. Esses aqui são de extrema importância. E claro, você precisa gravar quais são os seus respectivos NOx, quais são as suas respectivas cargas. E esses outros aqui, eles também caem bastante. É o caso do amônio, que é o NH4 com carga mais 1, e a hidroxila, chamada também de oxidrila, que tem carga menos 1. Uma vez você gravando quais são os de NOx fixos, tudo vai começar a ficar mais fácil. Por quê? Qual é a primeira pergunta? Qual a família do elemento? Você já colocou. Para quê? Para saber se tem NOx fixo ou não. Vamos lá? Elemento da família 2A, ele tem NOx fixo. E qual é o NOx do elemento da família 2A? Elemento da família 2A tem NOx mais 2. Então, você chega aqui e coloca mais 2. Perceba. O que significa o sinal de mais? Mais é perde, cede. Então, ele perdeu 2. Se ele perdeu 2 e o composto só tem 2 elementos, quer dizer que o conjunto dos outros elementos precisam ganhar 2. E o total disso dá quanto? Dá 0. Porque a quantidade de cargas que um perde vai ser a quantidade de cargas que o outro vai ganhar. E o total fica quanto? 0. As cargas elas vão zerar. Bom, qual é o número que zera mais 2? Menos 2. Bom, eu vou lhe explicar de duas formas isso daqui. Eu vou lhe explicar de uma forma tradicional
e vou lhe explicar de uma outra forma que eu queria que vocês fizessem, porque é mais rápido. Esse aqui é da família 7A. Família 7A está como NOX, variável, não está dentro do fixo. Se é variável, você vai chamar de X. Você já viu que a quantidade de cargas que um perde, o outro vai ganhar. E o total dá quanto? E o total dá 0. Agora preste bem atenção. Quantos átomos de Na eu tenho aqui? De Ca eu tenho aqui? 1. Então vamos lá. 1 vezes mais 2, aí você coloca mais 2. 2 vezes x, 2x. Tudo isso tem que dar igual a quanto? Tudo isso tem que dar igual a 0. Você acabou de armar uma equação de primeiro grau. Isola o x, joga o mais 2 para lá trocando o sinal. Quem é x? Menos 2 dividido por 2, que dá quanto? Menos 1. Mas peraí. Pô, Augusto, toda vez eu vou ter que armar a equação de primeiro grau? Aí eu vou demorar bastante, realmente. Por isso que eu preciso que você faça de cabeça. Vamos lá. 2 vezes mais 1, mais 2. Qual é o número que zera mais 2? Menos 2. Qual é o número que você vai multiplicar por 2 para dar menos 2? E o número é quanto? Menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Para zerar menos 2, mais 2. Fechou o primeiro. Vamos testar agora de cabeça, sem precisar armar a equação de primeiro grau. Vamos lá. Alumínio faz parte do elemento de NOx fixo. Qual é o NOx do alumínio? Mais 3. Aí você chega aqui e coloca mais 3. 2 vezes mais 3, mais 6. Qual é o número que zera mais 6, menos 6? Mas vamos lá agora. Qual é o número que eu multiplico por 3 para dar menos 6? Menos 2. Pronto. Você fechou a primeira regra. Qual foi a primeira regra? Quando um elemento é de NOx fixo e o outro elemento é de NOx variável. Bom, segunda regrinha. Quando os dois forem variáveis, Augusto, eu faço o quê? Mesma coisa, olha. Primeiro passo, achar a família dos elementos. Olha, achar a família dos elementos. Por que você vai achar a família dos elementos? Para saber se é NOx fixo ou se é NOx o quê? Variável. Perceba que os dois são variáveis. E o que você faz? Olha, quando isso acontecer, você vai olhar a família do último elemento. Por quê? Porque você vai estar olhando a família do elemento mais eletronegativo. Raciocina comigo agora. Qual a família do S? Família 6A. Quando isso acontecer, você olhou a família do último elemento e foi família 6A, qual é a carga dele? Menos 2. Aí você coloca menos 2 aqui, ó. Vamos lá? 2 vezes menos 2. Menos 4. E para zerar menos 4? Mais 4. Acabou. E aí você pergunta, mas Augusto, NOx é só isso? NOx é só isso. É só achar essa carga aqui. Simples dessa forma. Bom, achei a família. 2 variáveis. O que eu faço? Olho para o último elemento. Qual é a família do último elemento? 6A. Qual é o NOx dele? Menos 2. 3 vezes menos 2. Menos 6. E para zerar menos 6, mais 6. E acabou. Então já vimos. Quando um for fixo e um for variável. Quando os dois forem variáveis. Agora, perceba que eu tenho 3 elementos na molécula. Qual é o primeiro passo? Encontrar a família dos elementos na tabela periódica. Ó, aqui é da família B e aqui é da família 6A. Achei a família dos elementos. O que eu faço? Verifico se tem elementos fazendo parte dos elementos de NOx fixo. Cálcio é família 2A. Qual é o NOx dele? Mais 2. 4A e 6A não fazem parte dos fixos. Eles são variáveis. E o que eu faço? Vamos lá? 4A e 6A. 6A menos 2. Por que, Augusto? Porque você tinha 2 variáveis. Você aprendeu na regra anterior que quando tem 2 variáveis, você vai olhar a família do último elemento. Família do último elemento foi 6A. Automaticamente ele vale menos 2. 3 vezes menos 2. Menos 6. E para zerar menos 6, mais 6.
Só que eu já tenho mais 2. Faltam quantos aqui? Mais 4. Então, você acabou de encontrar os respectivos NOx desses elementos aqui nesse composto. Ou seja, você acabou de calcular o NOx dos elementos. Bora mais um? Achei a família. Tem fixo? Primeira pergunta é essa. Família 1A, mais 1. 2 variáveis, o que é que eu faço? Olha para o último elemento. Se é da 6A, ele vale quanto? Menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. E para zerar menos 8, mais 8. Se eu já tenho mais 1, faltam quantos? Mais 7. E acabou. É só isso. Regra número 4. O hidrogênio. Olha, eu falei na aula anterior sobre a revisão de tabela periódica que o hidrogênio ele é um elemento atípico. Não tem característica semelhante com nenhum outro elemento da tabela periódica. Bom, isso quer dizer que vale para o cálculo do NOx o ser atípico. O hidrogênio, apesar de fazer parte da família 1A, ele não tem NOx fixo. O NOx dele pode variar. Pode ser mais 1 ou menos 1. Agora, a maior parte do NOx do hidrogênio, nos casos, sempre vai acompanhar o NOx da família. Ou seja, qual é o NOx principal do hidrogênio? Mais 1. Só que você precisa lembrar que nem sempre vai ser mais 1. E qual é a situação, Augusto, que não vai ser mais 1? Vamos lá. Primeiro de tudo, toda vez que o hidrogênio tiver num composto onde tenha mais de 2 elementos, nesse caso eu tenho o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, eu tenho 3 elementos. Quando isso acontecer, o hidrogênio sempre vai ser mais 1. Então, quando ele estiver num composto com mais 2 elementos, eu sempre posso colocar já direto para ele mais 1. Pode. Ponto final. Por quê? Porque é o NOx da família que ele faz parte. Beleza. Então, dou as variáveis, olho para o último, 6A menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8. Para zerar menos 8, mais 8. Só que eu já tenho quantos aqui? Mais 2, ó. Para zerar menos 8, faltam quantos? Mais 6. Acabou o NOx do H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Augusto, mas quando ele tiver com 2 elementos só, é aí que está a variação de mais 1 para menos 1. Bom, basta você olhar o elemento que está ligado a ele. Se o elemento que estiver ligado a ele for um ametal, ele vale mais 1. Se o elemento que estiver ligado a ele for um metal, ele vale menos 1. Ficou fácil, porque você já aprendeu o que é metal e o que é ametal. Então, peraí, qual é o número que zera mais 1? Aí você coloca quanto aqui? Menos 1. Qual é o número que zera menos 1? Aí você coloca quanto aqui? Mais 1. Aprendeu? Hidrogênio não tem NOx fixo. Ele pode ser tanto mais 1 quanto menos 1. Agora, qual é o NOx principal, o mais recorrente? Mais 1. Bom, outro clássico. O oxigênio, meu povo, não tem NOx fixo. O oxigênio, meu povo, não tem NOx fixo. O vídeo não travou não, eu estou repetindo. O oxigênio não tem NOx fixo. O oxigênio, o NOx é variável. Depende do composto. Só que você vai seguir a regra que você já aprendeu. Qual é o primeiro passo para calcular o NOx? Encontrar a família dos elementos. Aí você chega aqui e coloca, ó. Família 1A, 5A e 6A. Tem fixo? O hidrogênio não é fixo não, Augusto. Mas peraí. Quando ele está num composto com mais 2 elementos, ele sempre vale quanto? Mais 1. Aí você chega aqui e coloca, ó. Mais 1 para ele. 2 variáveis, o que é que eu faço? Olha para o último elemento. O último elemento é 6A, então o NOx dele é menos 2. 3 vezes menos 2. Menos 6. E para zerar menos 6, mais 6. Se eu já tenho mais 1, faltam quantos? Mais 5. Acabou. Augusto, mas o NOx do oxigênio ali foi menos 2. Aqui foi menos 2, aqui foi menos 2, aqui foi menos 2, aqui foi menos 2. Claro, o NOx do O, o principal dele, é menos 2 mesmo. Só que você não pode falar que é fixo. Fixo é uma coisa que não varia. O do O varia. E eu vou lhe mostrar 2 casos aqui agora.
Hidrogênio, quando está ligado a um ametal, você aprendeu aqui em cima, hidrogênio quando está ligado a um ametal, ele vale quanto? Mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. E para zerar mais 2, menos 2. Mas qual é o número que você multiplica por 2 para dar menos 2? Menos 1. Você está diante aqui agora de um chamado peróxido. O que é um peróxido? É um óxido onde o oxigênio tem NOx menos 1. Então eu lhe mostrei que ele não tem NOx fixo. Bom, vamos mais um. Qual é o primeiro passo para se calcular o NOx? Encontrar a família. Para quê? Para saber se tem NOx fixo ou se é NOx o quê? Variável. Aí você chega aqui e coloca, ó. Família 1A e família 6A. Família 1A é fixo. Qual é o NOx dele? Você coloca mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. E para zerar mais 2? Menos 2. Qual é o número que você multiplica por 4 para dar menos 2? Menos meio. Qualquer número que você multiplica por meio é sempre metade dele. 4 vezes menos meio, menos 2. Menos 2 zera mais 2, zera. Vocês estão diante aqui agora do chamado superóxido. Mas aqui vocês vão aprender um pouquinho para frente o que é um peróxido e o que é um superóxido. Só deixa anotado e claro, lembre que o oxigênio não tem NOx fixo. Última parte desse bloco para a gente passar para a parte número 2 das regras de NOx. Podemos ter substâncias compostas com NOx zero? Claro que sim. Acompanhe comigo agora. Qual foi o primeiro passo que você vai utilizar para calcular o NOx? Encontrar a família dos elementos. E aí você chega, ó, família 4A, família 1A e família 6A. O hidrogênio, quando está com mais de 2 elementos, ele sempre vale quanto? Tá vendo que as regras se complementam? Ele sempre vale mais 1. 4A e 6A faz parte dos fixos? Não. Então são variáveis. Quando tem 2 elementos com NOx variável, tu vai fazer o quê? Olhar a família do último elemento. Qual foi o último elemento? Oxigênio. E qual é a família dele? 6A. E qual é o NOx que eu coloco para ele? Menos 2. Então qual é o NOx que falta? Do carbono. Vamos junto? 6 vezes menos 2. Menos 12. E para zerar menos 12? Mais 12. Ué, já zerou. E agora? O NOx do carbono é zero, pô. Acabou. Mais uma. De novo. Olha, família dos elementos. Família 4A, 1A e 6A. Hidrogênio com mais de 2 elementos, ele vale quanto? Mais 1. 2 variáveis, o que eu faço? Olha para o último. Qual é a família do último, que é o oxigênio? 6A. Qual é o NOx dele nesse caso? Menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. E para zerar menos 4, mais 4. Já zerou? Já. Então qual é o NOx do carbono aqui? Zero. Bom, vamos passar agora para a parte de número 2 das regrinhas de NOx.